colocar pedra na Constituição. Bom, senhores, muito bom dia. Hoje a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma ação conjunta que a gente denominou Operação Olho de Ofir, que desbaratou uma verdadeira instituição financeira clandestina que perpetrava um golpe que mantinha as pessoas em erro com o intuito de obter vantagem econômica expressiva para os membros dessa organização. Eu vou dar um panorama geral, né, depois passo para o Dr. Henry, ele também comentar a parte da Receita Federal. O Dr. Guilherme foi o responsável pela investigação, também está aqui para tirar depois, posteriormente, as dúvidas dos senhores. Então, existiam dois golpes basicamente sendo aplicados. Uma era uma chamada Operação All Metal, que era uma suposta mina de ouro que foi explorada na época do Império e que o ouro foi revendido na Europa ou nos Estados Unidos, dependendo do momento que eles falavam, e que esses valores os valores oriundos da comissão da revenda dessas toneladas de ouro pertenciam a uma família aqui de Campo Grande e que essa comissão representava trilhões de dólares e que havia uma ação que foi proposta na Corte Internacional que determinava que para a repatriação desses valores, 40% dos valores que iriam vir para os herdeiros teriam que ser redistribuídos a terceiros. Com isso, o que eles faziam? Eles cooptavam indivíduos, dizendo que eles iam repassar só o custo operacional dessa repatriação dos valores e retornar o investimento no pagamento desse custo operacional de forma muito maior. Então, a pessoa investia R$1.000 e ganhava um contrato com firma reconhecida em cartório de que receberia R$1 milhão. Teve casos que a pessoa fez um contrato dando R$1.000, R$1.500, que ia ganhar R$1 milhão, mas só porque a pessoa foi considerada pela pessoa que vendeu alguém confiável, aumentou para R$5 milhões. Obviamente, poderia aumentar para o valor que quisesse, o dinheiro não ia ser pago de qualquer forma. Outra modalidade de golpe também seria uma recuperação de antigas letras do Tesouro Nacional, também no mesmo esquema. Dando um pouco de dinheiro, receberia grandes valores. Na Operação All Metal, eram redigidos contratos com nomes complexos, chamados Escrituras Públicas Declaratórias de Averbação de Direito de Créditos Recebíveis. Isso tudo para dar um viés de legalidade na transação, buscando iludir os indivíduos que estavam sendo ludibriados. Também se utilizava um processo forte de neurolinguística. Então, uma vez que a pessoa era cooptada para participar dessa modalidade de investimento, ela entrava em grupos de WhatsApp onde ela era constantemente bombardeada com frases como: você merece esse dinheiro na verdade é uma bênção, você merece ficar milionário, e também que os valores estariam saindo nos próximos dias ou na próxima semana. Então, sempre na próxima semana o valor ia sair, sempre na próxima semana o valor ia sair. Quando chegava no momento que ia sair, o Banco Central aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema que a Comissão de Valor Imobiliário segurou mais um pouco, uma semana que vem sai. Então as pessoas eram constantemente bombardeadas com processos neurolinguísticos e ludibriadas a continuar e muitas vezes até comprar mais cotas no escopo de que iriam receber altos valores. Com isso, foram negociados esses tipos de negócios mobiliários, de títulos mobiliários, que ganhavam o nome de aportes. Toda essa comercialização de títulos mobiliários falsos, ela afeta o sistema financeiro nacional, porque ela fere a credibilidade nas instituições públicas federais, nas instituições financeiras legítimas, e em última espécie, em todo o conjunto, em todo o sistema financeiro nacional. É um ataque não só às vítimas, mas também ao sistema financeiro nacional. Os participantes eram divididos em 4 categorias. Paymasters, que eram os cabeças,
os donos das organizações, que são esses que a gente prendeu temporariamente hoje e alguns com condução coercitiva. Os escriturários, que eram os autorizados pelos paymasters a fazer os contatos com os terceiros. Os corretores, que eram vários, que eram quem angariava as pessoas, criavam grupos de WhatsApp, fomentavam os indivíduos a participar, e os participantes em si, que era quem dava dinheiro para essa organização criminosa. O resgate era um valor astronômico, né? Uma situação que não se sustenta, não é sustentável uma rentabilidade de 1000% em qualquer tipo de negócio. Os contratos extrapolam qualquer princípio básico do direito civil, porque eles não possuem um lastro jurídico plausível. O lastro jurídico dessa negociação é uma invenção, portanto não vai vir dinheiro nenhum, e é importante aqui, muito importante a participação dos senhores, porque é extremamente necessário que se divulgue que essas operações eram golpes, as pessoas foram ludibriadas, esse dinheiro não existe, não tem um lado financeiro para isso. Então, e ainda todo esse golpe ele era fomentado e legitimado com documentos falsos de instituições financeiras. Eles falsificavam documentos do Banco Central, falsificavam documentos da CVM, falsificavam documentos do Banco do Brasil, fingiam reuniões com executivos de alto escalão, chegavam aí no Banco Central e tirar fotos saindo do Banco Central dizendo que estavam lá no Banco Central, tudo no escopo de ludibriar as pessoas. E aí depois o Dr. Henrique vai falar os resultados das nossas buscas hoje. Eles angariaram um patrimônio milionário. Então hoje foram 11 mandados de busca e apreensão em 3 estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. 4 prisões temporárias, 3 cumpridas, os 3 principais cabeças da organização a gente conseguiu localizar, um está foragido, um indivíduo está foragido, e 4 conduções coercitivas. A gente focou no cerne da organização criminosa, participantes secundários a gente vai buscar num segundo momento. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, vou falar um pouquinho do outro lado, né, de todo esse esquema criminoso, que é em relação ao papel da Receita Federal. Bom, então, existem 3 pontos que a Receita Federal atuou conjuntamente com a polícia, e o trabalho foi muito produtivo, conseguimos identificar várias coisas. Inicialmente, tem a questão da confirmação, né, de dados que confirmem essa suspeita e esses fortes indícios de um esquema que não tinha um lastro financeiro no fundo. Nesse ponto, nosso trabalho de inteligência fez uma análise e identificou várias inconsistências, porque quando nós estamos falando de um sistema de um golpe financeiro, sempre vão haver inconsistências, dados inconsistentes. Essas inconsistências ocorreram da seguinte forma: em 2012, 2013, as pessoas principais, né, não vou poder citar os valores exatos, mas em linhas gerais eu posso comentar. Em 2012, 2013, eram pessoas que declaravam rendimentos baixíssimos, tinham poucas movimentações e poucos bens, né, poucos negócios. E conforme a gente foi avaliando a evolução ano após ano, inicialmente essas pessoas começaram a declarar direitos, né, esses direitos que eles vendiam parte desses direitos em valores altíssimos. Uns declaravam, outros não, mas o que é a nossa suspeita é que isso era para convencer as pessoas de que existia um lastro, né? Eu tenho aqui na minha declaração de bens esses valores aqui, que se der algum problema eles vão garantir, né? E que eram direitos de valores bilionários,
né? E conforme a gente foi avaliando a evolução e as pessoas foram comprando pagando para receber no futuro, né? Essas pessoas foram tendo mais movimentações e declarando mais rendimentos, né? Então tudo isso é para formar dar um ar de algo sério. Bom, a segunda questão que é importante para a Receita Federal, né, além dessa questão da investigação, é identificar duas coisas: lavagem de dinheiro e identificar sonegação fiscal. Então, nós identificamos situações em que pode estar havendo lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que futuramente será objeto de lançamentos tributários. Alguns exemplos: nós temos empresas que tinham pouca movimentação, mas que distribuíram lucros milionários. E a distribuição de lucro ela é isenta, né? Então, se aquele lucro não existe, então é um caso de lançamento tributário, né? E agora, na busca e apreensão, foram identificados muitos bens não declarados, né? Foram localizadas malas de dinheiro, pedras preciosas em valores milionários, e identificados veículos também em nome de terceiros, provavelmente, né? Ainda vamos checar algumas informações, que acabamos de concluir a busca e apreensão junto com a polícia, né? E ainda os documentos têm que ser analisados, os bens, né? A gente tem que fazer uma pesquisa mais a fundo, mas em princípio tem vários bens em nome de laranja e pode ser objeto também de lançamento tributário. Então, aliado a todo esse esquema, a gente tem a questão da sonegação fiscal e temos também a questão da lavagem de dinheiro, porque quando se movimenta muito dinheiro, esses crimes sempre andam juntos, né? E a questão tributária também ela é importante, né? Porque não importa qual a forma como as pessoas ganharam ou não os rendimentos, o imposto de renda ele é devido. Então, provavelmente teremos lançamentos tributários. Ele não vai falar. Bom dia. Eu tenho algumas perguntas. Fala o teu nome e o veículo. Nathalie, eu sou da TV MS Record. Em relação a algumas fotos, algumas imagens que foram cedidas pra gente, por vocês mesmos, tinha carteirinha de um juiz arbitral federal. Eu quero saber qual que era a participação dele nesse esquema, se ele era paymestre ou não. E também tem uma outra pessoa que a gente viu sendo presa hoje, que é o Celso Éder Gonzaga de Araújo. Ele aparentemente tinha vários vídeos dele na internet tentando justificar a investigação de vocês. Ele tem até um canal no YouTube querendo provar que o suposto esquema é verdadeiro ou não. Queria entender quanto tempo vocês estão investigando eles, qual que era a participação exata de cada um e de que forma que essa organização se consistia, assim, sabe? Eles eram paymestres ou não? Essa é a minha dúvida. Certo. Boa pergunta, complexa, mas vamos lá. O golpe consiste exatamente nisso. Eles se passam por pessoas com prestígio, por exemplo, eles têm carteira de juiz arbitral, mas é importante que se diga, juiz arbitral é um cargo que ele não existe. Na verdade, um árbitro. Existem câmaras de negociações, de conciliação. No Brasil existe, é muito pouco usado isso. Mas na verdade o que eles queriam mesmo era esse status, né? Mas na verdade o juiz arbitral ele anda mais ou menos com um conciliador mediante uma câmara arbitral, né? Nós acreditamos que eles nem exerciam essa função, na verdade, né? Eram realmente os paymasters, né? Principalmente os 3 principais que inclusive estão presos. Além disso, eles usam funções honorárias como cônsul, um deles inclusive é cônsul da Guiné-Bissau. Mas ele é mesmo? Porque o que eu falo, também, novamente, assim como o juiz, existe o cônsul de carreira e existe o cônsul honorário, que daí a embaixada, você pode ser cônsul de qualquer país, se você tem uma boa afinidade com algum país, o embaixador vai te nomear como cônsul.
É isso que eles são. Então, na verdade, é mais desculpa a palavra, é mais um engodo deles para burlar isso aí, né? Então, na verdade, o que eles são efetivamente, a profissão deles? Golpistas. Então eles Vamos falar. por esse cargo. Sim, eles passaram por esse cargo para ter um status. Você é o quê? Não, eu sou o juiz. Normalmente eles nem falavam arbitrão, né? Eles diziam só o juiz. Então, por isso que as pessoas acreditavam também. Não, mas eles são juízes. As pessoas leigas, né? Muita gente não entende essa diferenciação do que existe a função do juiz arbitral. O juiz arbitral ele é um árbitro particular, inclusive. Não é nenhuma função pública, tá? Ele é nomeado por uma Câmara para fazer intermediação, principalmente de negócios, de empresas particulares, né? É muito pouco usado no Brasil isso aí. É muito usado em países desenvolvidos, né? Que não se usa muito a justiça para negócios comerciais, tá? Então, acho que uma parte da pergunta eu respondi. A outra É em relação ao Celso Éder Gonzaga de Araújo, que eu acredito que ele seja um desses suspeitos. Exato, é um deles. Na verdade, esse golpe começou com o avô dele, Celso Araújo, inclusive faleceu. Inclusive existe nesse YouTube também uma reportagem, né, do falecimento dele, inclusive colocando a Polícia Federal como também muito prestando as homenagens, né? Então você nota que ele usa disso nesse canal do YouTube, ele usou bastante, até hoje ele usa, né? Sim. Tem até tá ativado o canal, quem quiser olhar, eles inventam muita coisa. Na verdade, tudo que está ali é mentira, né? Essa é a grande verdade. E Quais são as 3 preventivas e quem está foragido? Não tem preventivo. Temporário, perdão. Os 3 presos são Celso Éder Gonzaga de Araújo, Sidney dos Anjos Peró e Anderson Flores de Araújo, que vem a ser o tio do Celso Éder, o Anderson Flores de Araújo. Só uma pergunta. Guilherme do Campo Grande News, aliás, duas. O Anderson Flores, eu recebi a informação de que ele seria um policial civil desse processo? Não. O irmão dele é um policial civil, mas que é o pai do Celso Éder. Entendi. Mas ele em nenhum momento ele está envolvido, não. Doutor, é o seguinte, no momento das buscas, ali no endereço que nós acompanhamos, várias vítimas apareceram e acompanharam a ação da Polícia Federal. Qual é o procedimento agora para quem perdeu até muito dinheiro com isso? Isso é muito importante, inclusive, acho que até vocês têm um papel importante, porque a gente acompanhou vários grupos de WhatsApp e, por incrível que pareça, até agora, com essa operação, eles estão falando que não, isso tudo é uma grande armação da Polícia Federal, mas que a operação existe. Claro que tem pessoas nesses grupos, faz parte do golpe, que ficam estimulando, né, os demais, né? É que eu falo, existem um grupo grande e aqueles grupos que vão coordenando os cordeiros, né? Então, eles vão insuflando isso. Inclusive, já estão comentando em alguns grupos que todo isso aqui é uma grande farsa, viu? Que isso aqui não existe, que a operação realmente existe, né? Eles gostam de falar muito que essa operação foi investigada pela Polícia Federal no passado. É mentira. O que houve foi algumas denúncias de algumas vítimas, isso há 10 anos atrás, mais ou menos. Foi apurado inicialmente, naquele momento não houve muito indício. Porque, como vocês sabem, nós temos que ter indícios para pedir uma prisão. Não é simples, né? Nós estamos trabalhando nisso já há bastante meses para comprovar para a Justiça que nós precisamos fazer essas medidas que estão fazendo hoje. Israel do Tribunal Interativo. Já se sabe os valores que essa quadrilha articulou e como era feita a divisão entre eles? Os valores eram milionários, mas assim, a gente ainda precisa de toda a análise documental para verificar exatamente quantas pessoas estão sendo ludibriadas por esse esquema criminoso, quanto cada um deu, e como o doutor Guilherme disse, essa investigação ela não é uma investigação fácil. Falando aqui parece que era muito fácil, né? Era só ir ali, nossa, mas não é bem assim. É muito complexo, o esquema era muito bem engendrado, tanto que tem várias vítimas de vários segmentos sociais, pessoas esclarecidas, investiram dinheiro. É um esquema bastante bem montado e que demandou meses de investigação. Então,
Agora, a exata divisão entre eles e o exato montante de valores que eles arrecadaram vai ser muito fruto agora dessa análise. E outro detalhe que o Dr. Guilherme acabou não chegando ao final da resposta é importante que as vítimas se apareçam e informem, né, como foram ludibriadas, quanto deram. Então, a gente vai disponibilizar um e-mail para que essas pessoas recebam um termo de declaração que eles podem preencher e mandar para a gente por e-mail, porque não adianta vir todo mundo aqui, são milhares de pessoas, a gente não tem condição de receber. Então, a gente vai disponibilizar um e-mail para as pessoas responderem esse termo de declarações que vão ser juntadas à investigação. Agora, também algo que é importante ter em mente. Aqui é a investigação criminal. O nosso objetivo aqui é a demonstração da autoria e criminalidade dessa organização criminosa, juntamente com a Receita Federal também conseguir a recuperação de valores e tributos elididos. Questão civil da pessoa que se sentiu ludibriada, ela vai ter que resolver de forma civil, não é aqui. Então, isso é importante frisar. Do Media Max, nos outros estados, o que foi feito? Foi busca e apreensão? Em Brasília e em Goiás foram cumpridas medidas de condução coercitiva, prisão temporária também e busca e apreensão que redundaram na apreensão de documentação. Em relação a essas vítimas, vocês têm uma noção de quantas pessoas mais ou menos, em quais regiões elas estavam, só em Campo Grande, no Brasil inteiro, quantos estados envolvidos, há mais ou menos quanto tempo que essa quadrilha, o senhor falou que a primeira denúncia foi há 10 anos, então, mais ou menos esse tempo, qual que é a situação dessa parte? Tá, todos os estados têm vítimas, todos, da federação, todos, desde o Acre até Rio Grande do Norte, de Roraima até Rio Grande do Sul. Esse é um golpe que vem sendo dado desde essa época. Talvez, eu acho que eles aprimoraram bastante nos últimos 2 anos, eles intensificaram muito nos últimos 2 anos, porque viram que dá certo, né? É que nem eu falo, o golpista, ele joga, se a pessoa fisgar, ele vai puxando, né? O cálculo inicial, quando nós começamos a investigação, a gente tinha aí uma ideia humilde de 5 a 10 mil pessoas, mas hoje a gente acredita acima de 25 mil vítimas no Brasil todo. Então é um número muito elevado, por isso nós estamos preocupados, porque é uma avalanche de gente que agora vai querer denunciar esse golpe. Então a gente vai tentar fazer uma forma que a pessoa lá do Acre possa prestar o depoimento dela, explicar como ela caiu nesse golpe, mandar para a gente tentar qualificar e dimensionar isso aí o valores. A gente sabe que são milhões, a gente sabe disso, mas o valor exato, por exemplo, a cota menor de participação era R$1.000. Você imagina 10 mil pessoas depositando R$1.000, que era o mínimo, né? Mas tem pessoas que faziam mais de uma cota, né? Compravam 5 cotas de 1.000, já uma pessoa só. Então tem várias vítimas nesse sentido. Essas pessoas, Ginês, essas pessoas, elas nunca recebiam nada de volta? Não. Elas só iam colocando dinheiro? Só. É justamente o que eu estou falando, é a famosa lábia, né? Em relação a uma empresa que vocês foram hoje de manhã aqui em Campo Grande, Leonardo Jorge, Company, alguma coisa. Isso. Ali era a central do esquema? Do Celso Éder de Araújo, sim. Era ali. Marista, do Correio do Estado. Essa empresa ela também patrocinava campeonato de futebol. Isso era alguma outra parte do esquema? Era lavagem de dinheiro? Tem alguma... A gente acredita que era um esquema de lavagem de dinheiro. Sim. E para dar também legitimidade? E dar legitimidade também. Era uma das centrais, tinham outras no Brasil? A gente acredita, os representantes, eles tinham vários contratados, que eram chamados corretores, como o Dr. Mazzotti disse. Se você olhar dentro da categoria, eram corretores. Esses corretores estão espalhados no Brasil todo e participam desses grupos insuflando. Então, normalmente, os corretores vendiam esses aportes para, 100 pessoas. Aí ele cria um grupo lá, um grupo que acaba tendo pessoas de vários estados, né? E eles continuam insuflando, né? Estimulando, né? Não, isso vai sair, vocês têm que ter fé. Usam aí a questão evangélica também,
usam muito. Tem grupos que inclusive são grupos de pessoas que creem em Deus, e aí eles usam esse artifício para enganar as pessoas, né? Rapidamente também, existe um processo forte de neurolinguística aplicado nesse tipo de golpe. Então, a todo momento iam acabar as cotas. É a tua última chance, é agora. Semana que vem sai, você compra agora. Isso aí, tecnicamente, é estudado, que é uma técnica de venda. Você diz que o negócio vai acabar, a bolsa montada das pessoas compram. Então, eles usam forte o sistema de neurolinguística e produzem uma rede tão grande que acaba a pessoa acreditando mesmo nessa questão. E aí é importante as pessoas se atentarem a isso. Quando vai fazer algum investimento, veja, estude. E investimento com uma rentabilidade absurda, estude bastante, porque normalmente não tem um lastro. Não se consegue enriquecer rápido em pouco tempo. Como o Flávio do Capital News, como os corretores eram contratados, como essas pessoas vão ser consideradas no sistema? Vítimas também? Elas sabiam o que elas estavam fazendo, todo o processo? Boa pergunta, isso aí que nós vamos analisar daqui para frente. Essa operação ela foi relativamente pequena nesse primeiro momento, mas ela é gigantesca. Nós estamos falando de muitos corretores que estão em outros estados. Então agora nós temos que tentar avaliar isso aí, até que ponto os corretores são coautores do crime ou apenas vítimas também. Nós temos informações que alguns até acreditam que realmente era verdade. Mas é o que eu falo, acreditar é uma coisa, você confirmar é outra bem diferente, né? O interessante é o seguinte, que toda forma de venda, né, ela tentava mostrar uma seriedade. Mas se você analisar alguns detalhes, você vê que existem algumas inconsistências claras. Então um exemplo eles vendiam que essa família tinha direito a uma comissão em relação ao vendedouro desde a época do Brasil Império, e que esse valor estaria em torno de 2 trilhões, cada hora era um valor, né? 2 trilhões, 3 trilhões. Mas se você olhar esse valor, 2 trilhões, é um valor muito alto, né? Se a gente comparar, por exemplo, com as pessoas mais ricas do mundo, né, tem um patrimônio em torno de 50 a 100 milhões de dólares, existia uma comissão no valor de 1 trilhão para uma família, né, e ninguém sabe disso, é algo meio secreto. Então você começa a ver algumas inconsistências. E aí a segunda parte, que também é uma inconsistência, é que a família teria ganho essa ação depois de 30 anos, né, uma ação que chegou até na Suprema Corte dos Estados Unidos, e aí teve alguns problemas que não queriam remeter esse dinheiro para o Brasil, mas eles tinham feito um acordo com a ONU, e a ONU teria supostamente feito um acordo com eles teriam aceitado de doar 40% desse valor. E aí, como eles tinham que doar 40% desse valor para várias pessoas, você ajudava pagando R$1.000, né, para ajudar nos custos, que eram elevadíssimos, para você receber R$1 milhão. Tem alguma coisa a ver com o Zimbábue, não sei o que lá, ações que vinham não sei da onde, é isso? Esse é um outro golpe que já está em andamento. Exatamente, você levantou. É interessante enfatizar que são vários golpes, gente. Nós estamos pegando 2 no primeiro momento, né? Existem vários outros. Essa aí é a chamada Operação Zim, que vem de Zimbábue. É outro grande golpe que está na praça. Então, esses só são 2. Quando a gente começa a investigar, a gente vê que elas se desdobram e cada uma toma uma dimensão gigantesca. Eu recebi essa proposta. Doutor, quem é o foragido? O senhor deu o nome só dos 3 presos temporários. Quem é o que está foragido? O foragido está foragido. Então a gente não diz o nome até achar. Agora tem uma coisa também que a gente vê que a pessoa que entra nisso também, ela também não é uma pessoa de tão boa fé, porque ela tem um benefício. Os homens. Ah, não sei, lá apareceram 2 vítimas lá na frente da company
né, quando estava fazendo a busca, apareceram 2 vítimas, pessoas extremamente humildes mesmo, e que acreditavam. Você ia conversar com ela, um perdeu 20 mil, outro perdeu 1.000, né, um era pintor, outro era segurança, né, estavam lá tentando... É uma questão complicada, porque assim, mexe com a vontade do indivíduo e o estelionatário ele vê isso, ele vê, e aí ele acena com a possibilidade de que você vai ganhar bastante dinheiro em pouco tempo. E aí eles começam a trabalhar com todo um processo neurolinguístico de fazer acreditar que você na verdade até merece isso. Você merece ganhar muito, você merece dar aquele dinheiro e ganhar muito mais. E a pessoa vai acreditando, são vítimas e acaba sendo muito triste porque muita gente investe todas as suas economias nisso e acaba se deparando com uma situação dessas. Por isso que é importante que as pessoas vejam o que vão fazer com o seu dinheiro, vejam quais são os investimentos, conversem com instituições financeiras sólidas, vejam exatamente onde vão investir, porque taxas de lucro milionárias de 1000% tem que ter um lastro financeiro muito forte. E aí quando você vai olhar fora de toda essa questão de processo quase que de lavagem cerebral que as pessoas acabam sofrendo nesses grupos, você começa a ver como esse laço financeiro que eles falam, como o Dr. Henrique explicou, é inverossímil. Você tem 3 trilhões de dólares para ser repatriado do Brasil, ninguém sabe. Numa ação que transcorreu numa corte internacional que ninguém sabe que existe. Não tem sentido. E as pessoas acabam caindo. Vocês têm noção desses 200 quilos de pedras preciosas? Eu sei que é difícil, mas algum valor aproximado que possa valer isso aí? Assim, é difícil você avaliar agora, porque a gente tem que passar por uma perícia e ver até se essas pedras preciosas são realmente pedras preciosas, né? A gente entende que deva ser, e quando a gente tiver esses valores, a gente vai divulgar. Mas assim, não vamos trabalhar com ilações, né? Doutor, uma última pergunta, na sua experiência como juiz. É possível, talvez, aí na esfera civil, qualquer dessas vítimas obter pelo menos uma porcentagem do valor que foi investido de volta? Só para, sem sacanagem, não tenho nenhuma experiência como juiz. Assim, as pessoas, para recuperarem o seu valor, o seu valor investido, elas teriam que se socorrer da esfera civil. Infelizmente, como é um golpe e não tem lastro, dificilmente essas pessoas vão conseguir se ressarcir. Hoje, a operação apreendeu muito do patrimônio que foi ilicitamente obtido com base nesse golpe, e esse patrimônio vai ser revertido para a União, está apreendido, e as pessoas vão ter que se socorrer ao Poder Judiciário. Daí, e é duro dizer isso para as pessoas, mas muita gente vai acabar não tendo o seu valor recuperado. E exatamente o mais importante dessa operação é a divulgação e é que as pessoas comecem a verificar, porque é o básico, muito dinheiro em pouco tempo, é aí que o estelionatário entra. Ele entra apontando aquele lucro fácil, aquele lucro rápido, exorbitante, só dando uma roupagem cada vez mais complexa. Realmente era complexo, os nomes eram bonitos, eles criaram uma figura jurídica, né, que é a doação mediante pagamento, então realmente assim... Isso é curioso, né? Como é que esse contrato era contrato de doação? Como é que funcionava esse contrato de doação de pagamento? É um contrato que eles faziam, dava um nome, se você visse o contrato, assim, o contrato ele fala um monte de termos aleatórios, complexos, muito estrangeirismo, um nome complexo, e aí reconhecia a firma num cartório. O cartório, ele até colocava no documento que ele não se... O cartorário via que aquilo era uma coisa muito estranha, ele até colocava que ele não se responsabilizava pelo conteúdo do documento. Mas o cartório é obrigado a reconhecer firma se a pessoa está assinando. Então ele dava mais um grau de autenticidade. E aí, é aquela história, a pessoa quer acreditar, né? Quando a pessoa quer acreditar,
e entra num campo de fé já quase, fatos e argumentos lógicos começam a não ser mais contraponto. Queria que repetisse o nome do documento que o senhor tinha falado, era escritura pública declaratória. Escritura pública declaratória de averbação de direito de créditos e recebíveis. Tinha também o contrato particular de participação ad êxito. Contrato, o que é? Contrato particular de participação ad êxito. Colocam nomes complexos, estrangeirismos para a pessoa, né? Aí aquele contrato fica complexo, mas dá um ar de legalidade, não é um golpe muito bem orquestrado. Tanto que não foi fácil de desbaratar, não se chegou aqui em 3 dias de investigação. Né? O Dr. Guilherme está nessa investigação com a equipe dele, com todo o apoio aqui da Record, com a Receita Federal, com a equipe aqui, com todo o apoio do Dr. Henry, há um bom tempo, para a gente chegar nesse momento aqui com provas suficientes e hoje ter uma deflagração que rendeu uma apreensão muito grande, foi uma apreensão volumosa. Foram bloqueadas contas, alguma coisa assim, bloqueio de bens? Foram. Vocês têm noção de quanto, mais ou menos, de bem, valor? Foi para ter que fazer um levantamento, porque isso é feito online, né? Então foi feito. Bloqueio de contas e bens. Mais quanto? Em valores? Não vou saber, porque eu não sei quanto que tem nas contas. São. O pedido é até quanto? E até quanto? Isso que a gente quer saber. Oi? O pedido é até quanto? Tudo que tiver na conta vai ser bloqueado. Não, mas o juiz não falou aproximado? Não, 10 milhões, 30 milhões? Não, falou o que estivesse na conta. As contas vão ser bloqueadas, né? Você não sabe quantas contas? Tipo, é muito de cada um. Eu não tenho de cabeça. Né? Mas então, depois o Luciano mas são várias contas. Como vocês mesmos falaram, tem vários golpes parecidos aqui em Campo Grande. A operação ela vai se desdobrar, terão outros golpes envolvendo outras empresas, envolvendo golpes? Já existem outros golpes, né? O colega até falou da Operação Zin, é mais um golpe, existem outros. Existe uma chamada Operação Londres, que começou agora recente em Campo Grande, parece que Campo Grande está atraindo esse tipo de gente, e mais várias outras aí. Importante enfatizar que isso não é uma pirâmide financeira, o pessoal até confunde, isso é uma pirâmide financeira? Não, pirâmide financeira é outro golpe também, tem vários. Esse específico não é pirâmide financeira, é um golpe e a gente está entendendo que ele, como ele manipular o sistema financeiro, ele é um crime financeiro e não um mero estelionato. Né? E vocês vão ter uma operação contra pirâmides? Olha, as pirâmides, elas são crimes, na verdade, estaduais, né? Também tem, a pirâmide é outro negócio muito sério. Tem várias pirâmides acontecendo, as vítimas precisam denunciar. Essa operação, por exemplo, as vítimas pouco auxiliaram, mas vou falar bem a verdade, algumas por medo, outras por receio e outras por acreditarem. Acho que até a maioria acredita, então ela pensa assim, eu não vou denunciar, eu acredito, eu quero acreditar que isso é verdade, para que eu vou lá prestar um crime para o delegado, né? Então foi muito difícil. As vítimas, por enquanto, são poucas que se apresentaram. Quanto a outras investigações, primeiramente a gente tem que sempre detectar a questão da competência federal. Nesse caso aqui se entendeu que existia uma atribuição federal porque se entendeu um ataque ao sistema financeiro nacional, com a falsificação de documentos, com a própria fomentação de uma dúvida quanto ao próprio funcionamento do sistema. Então, falsificação de documentos públicos federais. Existem golpes que de repente não vão ter esse viés, então não vão atrair a competência federal, mas que também vão ser combatidos nas suas esferas. Mas assim, o importante é que se saiba que todas as denúncias e todas as possíveis crimes que chegam ao conhecimento da Polícia Federal, é instaurada uma investigação, é feito um procedimento investigativo. Muitas vezes esse procedimento investigativo ele é levado a cabo sem uma fase ostensiva, que é uma medida constritiva de busca e apreensão, de prisão, que é o que acaba sendo chamado de operação e é o que traz vocês aqui. Então, muitas vezes vão ter inquéritos que vão andar e não vão ter essa medida, mas vai ser indiciado o indivíduo que vai responder posteriormente a uma ação penal. Mas assim, tudo dentro da medida do possível, das restrições que a gente tem de efetivo, de possibilidade
responsabilidade, mas a gente tenta dar uma resposta a tudo, e não só esse tipo de crime, que nesse caso aqui é um crime financeiro, mas também na área de combate ao crime fazendário, combate a tráfico de drogas, tráfico de armas, crime de pedofilia, previdenciário, enfim, toda a gama de crimes que a gente tem que combater. Quais são os crimes que esse grupo responde? Se entende que eles estão cometendo crimes contra os artigos 2º, 3º, 6º e 7º da Lei contra o Sistema Financeiro Nacional. Também o crime de organização criminosa. E também é possível o entendimento de estelionato e falsidade documental e ideológica. Vai depender da conduta de cada um e também do entendimento aplicado. A gente pode gravar com vocês aqui. Vocês têm as perguntas.